That's a vibe. She wanna vibe. That's a vibe. Yeah, that's a vibe. It's a vibe. And that's a vibe. Yeah, yeah. Em nossa escola, temos uma disciplina chamada de Iniciação à Pesquisa Científica, mais conhecida como IC. Nessas aulas, todos os alunos dos nonos anos se dividem em grupos de 3 pessoas e desenvolvem um projeto de pesquisa, cada grupo com um tema de seu interesse. Depois de produzir, os alunos vão a Minas Gerais para realizar a pesquisa e obter respostas às perguntas que foram formadas ao decorrer das aulas e do desenvolvimento do trabalho. O nosso trabalho fala sobre a história dos vencedores e dos vencidos no contexto histórico de Minas Gerais. Para falar sobre os vencidos e vencedores, nós temos que destacar aqui, né, o símbolo principal da nossa cidade, que é o Tiradentes. Toda a história do Tiradentes se dá porque ele foi vencido ou que ele foi vencedor? Vencido. E, então, esse legado, que ele foi vencido, mas tudo aquilo que ele acreditava que era o ideal de liberdade, será que nós conquistamos? Será que realmente ele foi vencido? Ou ele foi vencedor? Do mesmo, a gente pode colocar Zumbi dos Palmares, por exemplo, que é uma outra parte da história que fala que ele foi, né, vencido. Mas será que ele foi vencido mesmo? Será que aquele que luta por liberdade, embora ele não tenha sobrevivido, não tenha êxito de ver todo aquele ideal que ele plantou ali, né, tornar-se parte da realidade, será que ele morreu em vão? Será que ele foi vencido? Então eu acho que para nós, todo esse grupo desses heróis aí, grande parte deles a gente pode considerar que foi vencedor. Né, a gente pega a história lá do Virgulino, do peão naquela época lá, a mesma coisa. Então assim, o Brasil, ele, né, como foi montado nossos livros de história, a gente tem que refazer isso tudo. Né? Eu acho que a maioria dos nossos heróis, primeiro, são impostos para nós. Né? Então, o que é que a gente acredita que o Lampião, o Tiradentes, né, o próprio Zumbi dos Palmares seja um vencedor, mas quer que a gente acredite no Duque de Caxias, por exemplo. Então a gente tem que começar a remontar e repensar isso tudo. Quem são os vencidos? Ou quem são os vencedores? Dá pra começar essas perguntas. Sim. Quais elementos da cultura africana você pode perceber que estão presentes na cidade? Então, acho que a primeira que a gente pode notar que está presente na cidade são a mineração, a engenharia. Por exemplo, como se constrói uma igreja que fica 300 anos em pé? Se a gente constrói uma casa que não vai ficar 40 anos. Então é muito importante a gente destacar isso. Né? Uma outra coisa que a gente destaca aqui, não só a mineração, não é geral, é a cultura geral. A música, a dança, a culinária está muito presente aqui, a cultura africana na cidade de Ouro Preto. E uma outra coisa que eu vou colocar para vocês como curiosidade, os símbolos, né? Um dos símbolos que são os elementos da forja, né? Aqueles escravos que chegavam e eles detinham a mineração, então eles derretiam o aço para construir várias coisas na nossa cidade. E aí, através disso, eles fizeram símbolos. Então tem uns símbolos que vocês podem pesquisar, né? Na internet tem lá, símbolos Adinkra, que são uns dizeres nas forjas. Eu vou te dar um exemplo, como esse aqui, ó. Isso aqui é um símbolo Adinkra. Esse aqui é também o símbolo Adinkra. Se vocês pesquisar, vocês vão ver. Se você juntar esse com esse outro aqui, ó, e colocar eles junto, né, vai formar, né, uma expressão que diz assim, aprender com os erros. Aí os dois juntos chama-se Sankofa. Né? Sankofa é uma palavra de origem iorubá. Então assim, está muito presente. Aí quando vocês vão passar em quase todas as casas de Ouro Preto, tem esses modelos e cada uma coisa tem alguma coisa escrita. Aí vocês vão passar e vão começar a ver que tem uma curiosidade nisso aí. Então não é à toa, né? Na sacada das varandas e tal, nas janelas, sempre tem umas grades com alguns dizeres assim que a gente precisa descobrir ainda tudo que tem. Adinkra são os símbolos que representam provérbios e aforismos. É uma linguagem de ideogramas impressos em padrões repetidos, sobre um tecido de algodão ou qualquer outra superfície. Então, na verdade, como a cultura portuguesa quase
dizimou, massacrou a cultura africana, hoje Ouro Preto faz quase tudo diferente. Hoje em dia nós temos pouquíssimas coisas aqui da cultura portuguesa. Embora, assim, claro que se mistura, né, com essa miscigenação toda, a gente mistura um pouco da cultura portuguesa com a cultura africana, mas ainda tem. Por exemplo, aqui a gente tem as manifestações folclóricas como a pastorinha, a gente tem a cavalhada, sabe, que misturou um pouco de negro com o africano e tal. Então, eu penso sempre, quando eu falo de heróis, embora os livros negam, é o Chico Rei. O Chico Rei, ele chegou escravo aqui em Ouro Preto, foi trabalhar numa mina e através ali do seu costume, através do seu conhecimento, ele conseguiu libertar e mostrar que era possível o negro vivesse numa condição não escrava. Ele comprou a liberdade de muitos outros. Quando falamos de heróis da história mineira, pensamos em personagens como Tiradentes, que lutou contra a coroa portuguesa pela independência de Minas Gerais, ou mesmo muitos outros ao longo da história. Mas se formos analisarmos bem, a grande maioria, se não a totalidade deles, são brancos. Mas por que isso? É que a história negra em nosso país, ela foi de certa forma ignorada e até mesmo apagada. Podemos sentir isso, por exemplo, quando vamos a Ouro Preto, onde há de vários museus históricos sobre o ciclo do ouro e a Conferência Mineira, mas apenas um museu sobre a história negra, e é um museu particular, sem envolvimento do governo. Assim, percebemos a falta de vontade do governo de preservar e valorizar a história negra e da escravidão do nosso país. Mas mesmo com isso, a história negra ainda possui grandes heróis, e seus feitos e histórias foram passados adiante principalmente pela cultura oral. Um exemplo dele seria Chico Rei. Ele nasceu na África e lá ele era um rei. Ele acabou sendo capturado por portugueses junto com a sua filha Itula, o filho Muzinga e a esposa Djalo. Eles foram levados à América e durante a viagem a sua mulher e sua filha foram sacrificadas e jogados ao mar para que a viagem não sofresse grandes dificuldades. Em 1740 ele chegou ao Rio de Janeiro e foi batizado com o nome de Francisco e levado para Vila Rica, onde ele começou a trabalhar como escravo em uma mina. Depois de um certo tempo, ele conseguiu juntar dinheiro, ouro, suficiente para comprar a sua própria alforria e a alforria de seu filho. Chico Rei tinha conseguido muito ouro assim, ao longo do tempo que ele trabalhou, e como o dono da mina estava cheio de dívidas, aceitou vender a mina de ouro para o Chico Rei. E assim, por causa disso, o Chico Rei se tornou um dos negros mais ricos da época. E alforriou cerca de 400 escravos, e junto com eles deu origem à Irmandade de Santa Eufigênia, que foi a primeira Irmandade de Negros Livres. Por conta da alforria e de Chico Rei ter feito tudo isso, ele foi aclamado como rei pelos negros e se tornou um grande herói deles durante aquela época. Ele acabou morrendo com 72 anos, e só depois de sua morte foi descoberta a grande riqueza que ele possuía. E sobre a história dos escravos, como ela foi apresentada para você? Então, eu desde moleque eu aprendi que os negros eram escravizados. Aí a partir do momento que eu fui buscando essas informações, que eu vi que antes deles serem escravizados, eles eram reis, rainhas, eles tinham uma família, tinham uma cultura, tinham uma fazenda, e quando se chegou no Brasil, isso tudo se perdeu. No Brasil eles chegaram como escravos, mas não falavam da história deles. Bom, eu acredito que é parte da história, mas não é a parte mais importante, porque é uma parte que traz o sofrimento. Ao mesmo tempo que traz o conhecimento, ela traz o sofrimento também. E às vezes a gente tem que ver o mais importante está em cima da terra, não embaixo da terra, que são as pessoas. Às vezes a gente procura tanto o conhecimento dentro de uma mina e muita coisa está fora dela. Soy el fuego que Gucci gang, 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 Gucci gang.